Boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Júnior Kadima aqui com vocês para mais um aulão da inovação, para compartilhar conteúdo com você, professor da educação infantil que busca ser valorizado, que busca ser reconhecido. Fique aqui comigo que hoje o conteúdo tá 10. Preparei um conteúdo aqui para compartilhar com vocês. Hoje falaremos sobre os 5 motivos, né? 5 coisas que potencializam o desenvolvimento da criança na primeira infância. E para mim é sempre uma honra muito grande ter a oportunidade de compartilhar conteúdo com vocês. Principalmente esse conteúdo, que é um conteúdo que eu tenho aí um enorme apreço em pesquisar, tenho uma paixão em estudar sobre educação infantil, primeira infância. Hoje falaremos especificamente sobre esse tema aqui, ó. 5 coisas que potencializam o desenvolvimento da criança na primeira infância. Papel e caneta na mão. Começarei com a primeira coisa que potencializa o desenvolvimento da criança na primeira infância. Quando nós falamos em primeira infância, é super importante entender que é uma fase que vai de 0 até 6 anos. E dentro da primeira infância temos a primeiríssima infância, que é de 0 a 3. E é o alicerce do desenvolvimento dessa criança. Tudo que acontece com ela, nessa etapa da vida, ela leva para o seu desenvolvimento. Quando eu falo em desenvolvimento e aprendizagem, são coisas que estão diretamente relacionadas. Se eu contribuo para um bom desenvolvimento, essa criança também terá uma aprendizagem favorável. E ao falar em contribuir, eu digo quais são os estímulos que eu estou oferecendo a essa criança. Qual é a qualidade daquilo que eu ofereço? É muito importante pensarmos nisso. Porque a criança, ela vai adquirindo as suas habilidades a partir da experiência que ela vivencia. E é fundamental entendermos, compreendermos essa fase do desenvolvimento da criança, para que eu possa realmente favorecer o seu desenvolvimento. E eu estava falando da importância das experiências na vida da criança, para que eu possa iniciar com vocês conversando sobre esse primeiro ponto aqui, ó. Primeira coisa que vai influenciar nesse desenvolvimento da criança, claro que temos muitas outras. Você pode falar, Júnior, mas não são só essas 5. Realmente, não são. Mas para a aula de hoje, estou compartilhando essas 5. Primeiro, estimule a conversa com o bebê. Construa um diálogo com esse bebê. É fundamental que você tenha essa interação com ele. A conversa, a interação, tudo isso vai potencializar o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento da comunicação, desenvolvimento da expressão. Por isso, eu preciso conversar com esse bebê. E é importante, não converse numa linguagem infantilizada. Não converse. Isso prejudica o desenvolvimento da criança. Tem muitas pessoas que conversam, e aqui não estou para julgar ninguém, mas a própria ciência nos prova o quanto você precisa se comunicar de forma adequada com essa criança. Até porque se você conversa utilizando de um linguajar infantilizado, falando palavras erradas, essa criança ela está se apropriando disso. E daqui a pouco essa criança ela está externalizando esses sons. E ela vai começar a externalizar esse som de uma forma muito infantilizada, palavras erradas. Por isso é importante o professor ele ter esse conhecimento, até para que ele tenha cuidado na sua comunicação com a criança. A nossa comunicação é algo que ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser aprimorada. Não é, eu tenho uma boa comunicação, eu não tenho uma boa comunicação. Às vezes você não treinou, você não se colocou em experiências que foi necessário você ter uma boa comunicação. Isso você pode treinar para que você possa realmente
se possa aperfeiçoar, tá? Essa é a palavra. E com a criança, no momento da brincadeira, no momento da troca de roupas, no momento do banho, no momento da alimentação, são momentos riquíssimos para que você possa realmente construir um diálogo com esse bebê. Ele faz um som, ele responde para você, você conversa. Já ouvi algumas pessoas falando: ah, mas vou conversar com o bebê, ele não entende? Claro que ele entende. Talvez ainda ele não compreenda com a clareza que você espera, mas ele entende o que você está falando. Ele compreende. Por isso esse diálogo, ele vai servir de alicerce para outras aprendizagens que acontecerão posteriormente. Falarei agora sobre o segundo ponto. Segundo ponto, leia para seu bebê. Leia para a criança. Primeiro ponto, converse. Segundo, leia. O modelo, ele é muito importante para a criança. E quando você oferece esse momento de leitura, de pegar um livro, contar uma história, trabalhar com a linguagem, tanto a linguagem verbal, linguagem corporal, trazer mesmo, porque a contação de histórias é uma linguagem que deve ser trabalhada na educação infantil. E, novamente, quando você se apropria desse conhecimento, com certeza a sua prática docente, ela se transforma, porque você passa a entender o motivo de aplicar determinada atividade, o motivo de ler para a criança. Por que eu vou ler? Ah, Júnior, mas por que eu vou ler para o meu bebê? Ele ainda não entende, novamente. Talvez ele ainda não entenda da maneira como você quer que ele entenda, mas ele entende sim. E você precisa compreender, principalmente a questão das fases do desenvolvimento da criança, para que você tenha essas ferramentas para auxiliar no desenvolvimento dela. E essa leitura, você vai trabalhar com as nuances da sua voz. Às vezes fazer uma voz mais grave, depois uma voz mais fina, ler baixinho, trazer expressões. Tudo isso favorece também a criatividade da criança. Você que está aqui comigo, que atua no berçário, que atua com as crianças, né, com os bebês, crianças bem pequenas, elas adoram história. E aí você pode realmente ter uma ação ali com essa criança em que você trabalha essa expressão. Isso chama muito atenção, vai trabalhar com a fantasia, com a imaginação. Torna o aprendizado parte de suas experiências, né? Experiências cotidianas. O que seria isso? Para você, o que seria isso? Escreva aí no bate-papo. É você proporcionar à criança situações do dia a dia em que ela esteja participando ativamente com você. E na imagem aqui, a moça, né? Não sei se é mãe, tia, é alguém aqui que está com a criança, um adulto, fazendo a mediação e oferecendo a ela uma situação facilitadora, uma situação para que ela possa vivenciar e aprender. Nessas experiências cotidianas, experiências do dia a dia, a criança ela aprende muito. Ah, você vai molhar uma planta, regar uma planta? Leve a criança junto, dê um regador para ela. Você já vai trabalhar o tônus, o controle tônico dessa criança no momento dela colocar essa água na planta. Ela vai ter que ter um controle da quantidade de água que ela vai regar, né? Que ela vai colocar na planta. Essa criança ela vai entender a importância do cuidado com essa planta. Da mesma maneira que ela vai compreender a importância do autocuidado com a higiene, com a alimentação, com a interação, o relacionamento social. E é um exemplo. Você vai varrer a casa,
Dê ali uma vassoura, uma vassoura pequena, para essa criança ajudar também. Por quê? Com isso, ela já vai se apropriando do espaço. Deixe ela brincar. Ofereça a vivência, para que por meio dessa vivência ela possa ter uma experiência positiva. Júnior, mas eu vou dar uma vassoura para a criança varrer? Gente, eu não estou falando aqui que ela vai, você vai explorar a criança, não é isso. Se você vai fazer aquela atividade, convide-a para fazer junto com você. Ao invés dela ficar lá na frente da televisão, na frente do celular. Se ela estiver, claro, brincando com um brinquedo e ela estiver ali atenta, ótimo. Mas por que não convidar para num outro momento ela participar? E como eu falei, essa criança ela passa a compreender a orientação espacial. Ó, vamos varrer aqui no cantinho direito da sala. Vamos varrer agora no canto esquerdo da sala. Eu já trago lateralidade. Nossa, ó, esse espaço aqui é maior do que aquele outro espaço. Vamos trazer aqui, ó, essa sujeira aqui perto da parede. Aquela sujeira está longe. Eu já vou trabalhando com outras noções. Noções espaciais, a lateralidade, novamente o controle tônico, que ela vai compreendendo o quanto de força ela coloca no objeto, que é ali no caso a vassoura. E um dia eu vi um vídeo no Instagram muito legal de uma psicóloga. E ela filmou ela realizando uma atividade que era descascar alho e trouxe a filha dela de 3 anos para descascar junto. E ela comentou justamente isso. Eu poderia deixar minha filha na frente da televisão, mas eu estaria perdendo um momento de relação afetiva com ela. Por quê? Ao descascar alho, eu vou conversando com ela. Eu oportunizo ela trabalhar com a pinça para tirar ali, né? Descascar o alho. Novamente, um momento extremamente rico para você construir esse vínculo com a criança. Além de construir esse vínculo, ela vai trabalhar a preensão palmar, ela vai trabalhar a pinça para tirar aquela casca do alho. São inúmeras situações do cotidiano que podemos nos apropriar para realmente potencializar esse desenvolvimento da criança. E quando eu falo potencializar, todos nós temos potencialidades. Todos nós somos capazes de aprender. E vai depender da experiência que vivenciamos. Há uma vivência e dentro dessa vivência eu oportunizo uma experiência. Vamos lá, ó. Quarto ponto. Leve o brincar a sério. Leve o brincar a sério. E por que será que isso é um dos pontos que estão aqui? Nem sempre as pessoas levam o brincar a sério. Quando essa criança ela tem um momento livre para ela brincar, ela está explorando sua criatividade, sua imaginação, suas fantasias. Ou mesmo quando eu ofereço essa situação do brincar. Quando eu oportunizo essa situação. E é papel do adulto, no caso aqui, papel do professor, mediar essas situações. Ao mediar, pensando aí, né, me apropriando do conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, eu tenho o desenvolvimento real, o desenvolvimento potencial e o desenvolvimento proximal. Que eu vou trabalhar como um mediador, ou mesmo, trabalhar não, eu atuarei como um mediador, oferecendo oportunidades para que essa criança saia do seu desenvolvimento real e alcance o seu desenvolvimento potencial. E o brincar é uma dessas ferramentas. Falo de novo, quando o professor ele tem esse conhecimento,
ele estrutura o seu planejamento de uma forma muito mais significativa para auxiliar nesse processo. Júnior, mas como fazer? Eu tenho lá na minha sala 30 alunos. Eu sei o quão desafiador é. E nem sempre é possível você dar atenção para todos esses alunos. Tranquilo. Por que tranquilo? É importante você fazer o seu papel. E sim, entender o quanto você, dentro daquilo que é possível, você está ajudando no desenvolvimento dessas crianças. Veja que o seu papel é de formar esses seres humanos, de formar essas crianças para a vida. Porque a educação infantil, ela é a base. Ela é o alicerce para tudo que essa criança conquistará depois. Seja no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, faculdade, pós-graduação, levar para a vida. Mesmo nas suas situações ali, nas suas experiências cotidianas. E 2 eixos estruturantes da educação infantil: as interações e as brincadeiras. Ao falar das brincadeiras, Júnior, como que eu posso trabalhar as brincadeiras na educação infantil? Você tem diversos caminhos. Mas o primeiro passo é você entender o contexto no qual você está inserido. Qual é a faixa etária das crianças com as quais você atua? Qual a quantidade de crianças você tem na sua sala? Quais os recursos você tem? Monta um mapa mental com isso. Quantidade de alunos, faixa etária, apoio da escola. Você tem apoio da escola? Eu sei que, em muitos casos, os professores eles reclamam disso. Ah, Júnior, eu não tenho apoio da escola, não sou reconhecido, não sou valorizado. E você precisa mudar essa situação. Como que você vai mudar? Fazendo diferente. Porque se você está numa situação em que seu resultado é sempre o mesmo, olhe para suas ações. Talvez você tenha que mudar as suas ações para que os seus resultados sejam diferentes. Ah, Júnior, mas não tem jeito. Ah, Júnior, mas aí você está olhando só para o problema. Uma coisa é, olhe também, busque a solução. Qual é a solução? Eu estava dizendo para você montar um mapa mental, colocar no papel a estrutura do seu trabalho. Idade das crianças, quantidade de alunos na sala, tem apoio ou não da gestão, quais os recursos você tem, qual o seu conhecimento hoje. Júnior, mas você está falando do quarto ponto, que é o leve o brincar a sério. Sim, e para eu levar esse brincar a sério e fazer com que os outros profissionais, a gestão, os pais, compreendam esse brincar a sério, eu preciso compreender. Porque se eu faço de qualquer jeito, o outro está vendo o meu trabalho de qualquer jeito. Como eu vou ser valorizado assim? Mas se eu utilizo o brincar realmente como um eixo que é estruturante da educação infantil, eu vou buscar estratégias, vou buscar ferramentas. E o corpo em movimento na educação infantil é uma das principais ferramentas para você explorar. E o que eu faço? Durante a semana são 3 aulas. Eu não chamo de live, porque realmente é uma aula. Eu me preparo para dar essa aula para você. Eu organizo uma pauta. Eu organizo um roteiro com os principais pontos. Venha para cá com o seu caderno de anotações, para que você possa anotar, para que você possa refletir, possa ter novas ideias, possa ressignificar as suas ideias. Tudo isso para favorecer, ajudar a sua formação. Quinto ponto, seja quem você quer que a criança seja. Bem forte isso, não sei como soa para você, mas para mim isso é bem forte. É o modelo. Que modelo você tem oferecido à criança? Que tipo de adulto você tem sido para essa criança? Como eu quero que a criança seja educada,
que a criança seja amorosa, carinhosa. Se eu sou um adulto que eu não sou educado, eu agrido essa criança, eu sou sem educação. É o modelo que ela está recebendo. E eu não estou falando aqui de transtornos, deficiência, eu não estou falando disso. Podemos até um dia aí fazer uma aula só sobre isso. Mas o que eu estou compartilhando é, às vezes aquela criança agitada, agressiva, sem educação, ela tem recebido esse modelo. Aquela criança que agride o cachorro, agride um animal, às vezes ela tem esse modelo. Novamente, não estou falando de crianças com um determinado tipo de transtorno. O TOD, por exemplo, que é o transtorno opositivo desafiador. Geralmente, criança com TOD, ela vai agredir um animal. Mas eu não estou falando especificamente desse tipo de criança. Porque aí tem, né, ter um tratamento adequado, um acompanhamento. Estamos falando daquela criança que recebe um modelo em casa. Aquela criança que recebe um modelo no seu contexto social, no seu contexto cultural. E eu, enquanto professor dessa criança, eu favoreço isso. A minha forma de me comunicar é um modelo para essa criança. Se eu converso, novamente, pensando aí numa questão infantilizada, utilizando uma fala infantil, essa criança ela vai se apropriando disso, porque ela vai tendo um modelo. O conteúdo, até então, tem feito sentido para você? Júnior, qual o conteúdo da aula de hoje? São 5 pontos que auxiliam, que potencializam o desenvolvimento da criança na primeira infância. Esse é o nosso conteúdo de hoje. E já é o 5º ponto. Falei do primeiro, que é converse com a criança. 2º ponto, leia para a criança. Quando falamos no conversar e no ler, é realmente você oportunizar essas situações em que ela possa se favorecer disso. 3º ponto, ofereça situações cotidianas para que essa criança possa aproveitar da interação com você, possa construir um vínculo afetivo com você. 4º ponto, leve o brincar a sério. E o 5º ponto, seja quem você quer que a criança seja. 5 pontos importantes para a criança ter um ótimo desenvolvimento durante a primeira infância. Esse conteúdo, ele te ajuda de alguma forma? Como que ele te ajuda? Ele faz sentido para você? Escreva aí no bate-papo. Quero agradecer a sua presença no aulão da inovação de hoje. Falei sobre os 5 pontos, o aulão ele fica gravado, depois você pode voltar e assistir e compartilhar comigo qual foi o seu maior aprendizado. Não deixe de compartilhar comigo. Esse exercício de reflexão, ele ajuda também com que o seu aprendizado seja cada vez mais significativo. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a participação de vocês. Tenham uma ótima noite. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.